Só quando eu vejo ali a câmara é que eu me lembro que tenho que ligar isto. A pedir que saudasse a igreja, que ele não tem podido estar aqui, não tem podido nos visitar, deu a entender que por alguns constrangimentos, entre eles financeiros, não é? Nós entendemos isso, mas que o coração dele, que está aqui connosco de todas as vezes, e por isso pediu que enviasse as saudações à igreja e que vos fizesse saber que está sempre a orar por nós e espiritualmente está connosco. Também a irmã Rosália, que tem estado aqui com a filha de vez em quando, me escreveu esta semana, também no final da semana, contente. Sim, é só ligar, ok. Contente porque o Senhor tem ouvido as nossas orações e ela pediu-me que transmitisse à igreja também esse agradecimento pelas vossas orações, pelas nossas orações. O neto dela chegará dos Estados Unidos no dia 11, salvo erro, ou no dia 6, perdão, sairá de Miami. O nome dele ela pôs até o nome, David Albano, e ela, pronto, pede oração porque eles não vão poder ir a Lisboa buscá-lo, mas estava muito contente e dava graças ao Senhor porque já tinha conseguido alojamento. Se lembram, nós oramos porque estava difícil o alojamento na casa onde elas estão, mas eles conseguiram alojamento, já conseguiram um apartamento para ele, lá no sítio onde elas moram, e, portanto, ele quando regressar já tem habitação. E ela conta, se o Senhor permitir, no próximo domingo, vir cá com a filha e, portanto, já com ele também. Contam vir os três à igreja no próximo. Talvez seja melhor era parar ou ficar assim, a rodar. Ficar a rodar, se calhar é melhor parar virado só para a Sara, que é a utilizadora. Ok? Isso, é só levantar. Isso aí agora. Ok. Portanto, como veem, até ar-condicionado nós temos. Num sítio é quente, para quem precisa de calor, no outro sítio é fresco, para quem não precisa de calor. O Senhor dá-nos todas as condições para nós estarmos tranquilamente a louvá-lo. Portanto, entregues esses agradecimentos e essas notícias, eu creio que é sempre bom nós sabermos que há alguém que é beneficiado quando nós oramos. Não oramos apenas por nós mesmos, a Bíblia diz: orai uns pelos outros. Amém? Orai uns pelos outros. O irmão Fial também tínhamos falado com ele, ele esteve mal e nós confiamos que também o Senhor estará em controle. E creio que também durante a semana oramos uns pelos outros e confiamos no Senhor. Nós vimos na semana passada que o Senhor nos dá ferramentas e, portanto, Deus põe-nos na jornada e nós vimos pela mensagem, pela Escritura, que Deus nos arma, Deus nos dá ferramentas, Deus nos dá armas de ataque e de defesa para cumprir essa jornada. E creio que foi ontem até, quando lemos, nós estamos a ler no nosso altar familiar a mensagem A Maior Batalha Já Travada. E creio que foi lá que eu ouvi, ontem à noite, o profeta dizer que a arma do cristão é a palavra de Deus. A palavra é a melhor arma, a maior arma que nós temos, porque foi a arma que o Senhor Jesus usou quando Satanás saiu, e o profeta diz, para o atacar violentamente. Não é? E Jesus só usou essa arma, usou a arma da palavra.
está escrito, está escrito, está escrito. Amém? Então, tomando essa orientação do profeta do nosso dia, vamos ver o que é que está escrito para nós nesta manhã. E eu pedia que abrissem no livro de Hebreus, no capítulo 10. Hebreus capítulo 10, e vamos ler do versículo 35 até ao 39, em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos também projetado, o Senhor tem sido benigno conosco, nos tem dado boas condições para ler, para ouvir, para estar abrigados. Este é o nosso abrigo que o Senhor tem provido para nós, neste mundo, para estarmos com Ele através da palavra. Hebreus, capítulo 10, e vamos ler do versículo 35 até ao 39, em nome de Jesus Cristo. Estamos juntos? Vamos ler. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, reparem, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Vamos orar? Pai Celestial, queremos, Senhor, nesta hora, professar o nosso amém acerca daquilo que lemos e do maná que Tu reservaste derramar sobre este lugar, sobre nós, nos nossos corações, neste dia e nesta hora. Nós queremos dizer amém. Queremos dizer amém, Senhor, porque não é possível, como cristãos, que estas palavras não toquem profundamente nos nossos corações. E, Senhor, especialmente esta última parte que nós lemos, é de sobremaneira importante para nós, quando ela diz que não somos daqueles que se retiram para a perdição, daqueles que na dificuldade negam a fé, daqueles que na adversidade até levantam a sua voz contra Ti, mas somos daqueles que creem, que lutam, que perseveram a cada dia para permanecer nessa fé, permanecer nesse caminho, porque é o caminho da conservação da alma. Ó Senhor, ajuda-nos nesta manhã uma vez mais. Ajuda-nos, Senhor, a ter essa paciência de que a Escritura fala, que necessitamos dela para, havendo feito tudo, permanecer nesse caminho, no caminho da conservação da fé, no caminho da conservação da alma. Renova por isso nesta manhã e desde agora as nossas forças, Senhor. E, Senhor, isso só será possível se Tu vivificares agora esta palavra, Senhor, e a clarificares no nosso coração e a estabeleceres como palavra de vida, para que então, Senhor, nós possamos recordá-la e usá-la nos momentos em que ela se tornar necessária, porque ela é parte dessa ferramenta que Tu nos dás para combater o bom combate e para prosseguir na jornada. Ó Senhor, por isso vivifica-nos agora e a Tua palavra em nós. E, Senhor, encoraja-nos e fortalece-nos. Ó Senhor, tira todo o mau entendimento. Senhor, tira do nosso meio todo o mau espírito que provoca terrores, que provoca divisões, que provoca dissensões, que traz o medo e o temor. Ó Senhor, que tudo opera para nos desviar deste caminho. Mas, Senhor, somos filhos da luz e estamos no caminho da vida.
Vivifica-nos por isso agora, e quando sairmos daqui, que possamos sentir esse poder em nós, essa vivificação, como sentiram os nossos irmãos lá no caminho de Emaús, e eles disseram, verdadeiramente, o nosso coração ardia, quando Ele falava connosco. Senhor, fala com nós agora, com aqueles que ouvirão através da gravação. Ó Senhor, e com aqueles a quem nós pudermos testificar. Ó Senhor, que esse testemunho nunca seja a nossa palavra, mas que a nossa experiência possa sempre transmitir a Tua palavra e o poder que nela está contida. Esse poder vivificador que opera em nós, ó Senhor, opera, renova-o agora também uma vez mais nesta manhã, pois pedimos estas coisas para que haja vida em nós. Pedimos estas coisas ao dador da vida, ao autor e consumador de todas as coisas, cujo nome é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Podem sentar. Estamos gratos ao Senhor e pedimos ao Senhor verdadeiramente misericórdia e entendimento. E o nosso tema nesta manhã, eu lhe chamei pacientes na perseverança. Nós temos ouvido, nós temos pregado, nós temos lido acerca do que o Senhor tem falado e o mensageiro aos nossos dias tem falado acerca de paciência, acerca de perseverança. Quando Paulo chegou ao fim dos seus dias e ele soube disso, Deus lhe revelou que era o tempo de ele terminar o seu ministério. Ele avisou a igreja, ele avisou os santos que faziam parte desse ministério, ele avisou as igrejas e ele disse: o tempo da minha partida está perto. Mas depois ele falou mais particularmente com Timóteo e ele deixou a Timóteo, parece um desabafo, mas é uma advertência. Ele disse a Timóteo: combati o bom combate. Tu olha para essas palavras, olha para aquilo que eu te tenho falado. Ninguém te recuse por causa dos teus poucos anos, da tua meninice, da tua juventude, mas persevera no estudo da Escritura, fala aquilo que o Senhor puser na tua boca. Propõe-te combater esse mesmo bom combate que eu agora testifico, porque eu combati o bom combate, terminei a carreira, mas ele disse: eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Reparem, Paulo estava a dizer que lhe podiam tirar todas as coisas. Paulo estava a dizer que podiam desde agora vir e fazer dele o que quisessem. Mas havia uma coisa que era intocável para todos. Havia uma coisa da qual havia um lugar, havia uma condição da qual nada, nem ninguém o poderia remover. Porque ele estava a dizer muito claramente: guardei a fé. Portanto, isso é uma dádiva. E quando lhe é dado, quando nos é dado, é algo que ninguém pode vir tirar. Porque o próprio dador dá sem arrependimento. Deus dá a fé, Deus alimenta a fé e Deus não tira a fé. E portanto, a condição que nós temos agora é de perseverar em alimentar essa fé, fazê-la crescer. Os combates vão sendo cada vez mais duros, certo? O mundo está cada vez mais degradado, certo? O mundo tenderá a piorar, certo? Logo, a sua fé precisa de crescer. Só assim será um bom combate. E repare, então Paulo está a dizer aqui: não rejeiteis. Repare, isso quer dizer que há algo que só nós podemos fazer. Algo que depende de nós. E essa rejeição é de alguma forma nos deixarmos iludir, entreter e esquecer de alimentar essa fé que nos foi dada. Quando
Pedro falou acerca, não é, das condições para que o cristão atinja a estatura de Cristo e seja varão perfeito, aquilo ficou por entender, por ligar, durante muitos séculos. Até que Deus enviou um profeta maior nos nossos dias, que veio e fez a articulação de todas aquelas características. Aquelas características que pareciam diversas, nós vimos que elas estavam entre elas interligadas e elas eram uma característica. Para que nós possamos crescer a varão perfeito, à imagem do primogênito de Deus, à imagem de Jesus Cristo. E a primeira é exatamente essa fé. E isso ninguém tem. É Deus quem dá. Não compra em lugar nenhum. Não alcança em nenhum lugar. Nós vimos com um determinado valor ou tamanho, entre aspas, de fé. A fé é dom que vem de Deus. E os dons e vocação de Deus são sem arrependimento. Deus dá. E depois, a partir daí, Pedro, ou o Espírito Santo em Pedro, não mais voltou a dizer que Deus dava nenhuma das outras características. Mas a Bíblia coloca em cada um de nós a responsabilidade de acrescentar. É disso que nós estamos a falar nesta manhã. Não é? Então, a Bíblia diz, à fé acrescentai temperança, acrescentai conhecimento, acrescentai paciência, acrescentai piedade. Mas repare, depois o profeta veio dizer que cada uma dessas características, como elas não existiam por si só, quando uma delas chegava ao limite, a outra era, então, a seguir acrescentada. Ou seja, não é possível à fé acrescentar piedade. Só vai poder acrescentar a piedade quando já tiver à fé acrescentado temperança, e à temperança conhecimento, e ao conhecimento piedade, amor fraternal e por aí adiante. Está a ver? Não é possível chegar à fé e acrescentar amor fraternal. Porque uma está na base, a outra está no topo da pirâmide. Então, o nosso trabalho como cristãos, a nossa paciência, a nossa perseverança é crescer na fé. E crescer significa acrescentar. E portanto é isso que a Escritura, e é isso que a mensagem, e o mensageiro de Deus nos veio dizer que nós temos que fazer. É o trabalho nosso. Deus dá a base. Deus dá o alicerce. E depois somos nós que temos que trabalhar. Claro que em conjunto com Deus. Claro que em conjunto com o Espírito Santo. Claro que a fonte é o Espírito Santo. Claro que a fonte é o Espírito de Deus. Mas aí o trabalho é nosso. E por isso Paulo está a dizer, não rejeiteis a vossa confiança, que tenha um grande e avultado galardão. Ou seja, há um prémio. Nós não estamos a trabalhar em vão, nós não estamos a servir nenhuma entidade desconhecida que a qualquer momento poderá mudar de ideias e aquilo que nós esperávamos que acontecesse, afinal, a fonte não dá. Não, nós vamos em busca de uma fonte que tem tudo para dar. Jesus disse, tudo o que pedirdes vos será dado, se pedirdes em meu nome. Tudo. Ele não pôs limites, ele não pôs barreiras, ele não pôs fronteiras. Nós cantamos ainda há pouco, não tem fronteiras, não tem divisões, não tem divisa, não tem nada. Não há limites. Não é? Tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo que recebereis, está a ver? Crendo, a fé está sempre presente, a natureza da fé está sempre presente. Porquê? Porque ela é o alicerce, ela é a base. Repare, quando Jesus falou da parábola da casa edificada sobre a rocha, estava a falar dessa fé. E estava a dizer que se essa fé está sobre a rocha, não é? E nós já sabemos o que é isso, ainda
há 2 ou 3 serviços, ou no serviço anterior, se lembram, falámos nisso. Jesus disse a Pedro: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa fé, sobre essa revelação. Repare, a fé é uma revelação. Nós nascemos com ela, mas nós não a conhecemos nem a dimensão dela, até à medida em que recebemos a revelação de Deus, da natureza da fé que está em nós. Portanto, o profeta de Deus diz: a fé é uma revelação. Deus nos revela quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, mas também daquilo que estamos capacitados por Deus para fazer. Não é? Então nós muitas vezes dizemos e operamos de acordo com as nossas capacidades que nós conhecemos. Temos que fazer isso com a fé. Porque as nossas capacidades físicas, nós as conhecemos, às vezes somos surpreendidos, fazemos coisas ou aguentamos com coisas que não conhecíamos, certo? E dizem: epá, eu nunca julguei que eu fosse capaz, mas afinal damos conta que éramos, certo? Portanto, essa é também a forma como a fé se vai mostrando aos nossos olhos, certo? Essa é também a forma. Repare, e muitas vezes parece estranho, não é? Parece estranho, mas não é, nós vamos lá chegar, a forma como essa fé vai crescendo e se vai aperfeiçoando. Mas veja, Paulo está a dizer: necessitais de paciência. E há aqui uma coisa, repare, se nós olharmos depois o que a Bíblia fala acerca da estatura do varão perfeito, nós vemos que, se Paulo está a dizer que necessitamos de paciência, ele está a dizer que nós já precisamos de ter acrescentado à nossa fé temperança, e à temperança o conhecimento de Deus, e assim até que finalmente possamos acrescentar paciência. Certo? Estamos juntos? Estamos de acordo? Pronto. Então Paulo está a dizer: necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a palavra, a vontade de Deus. E nós sabemos, há um evangelho lá em Lucas, salvo erro, que Jesus falou a mesma coisa: e nos dias maus, tendo feito tudo, ficai firmes, certo? Portanto, depois de haver desfeito a vontade de Deus, então essa paciência nos levará a alcançar a promessa de Deus. Temos que esperar pacientemente em Deus para alcançar a promessa de Deus. É o que a Bíblia está a dizer, não é? Claro, sabemos disso, os milagres, o que é que eles são, às vezes ainda nunca nos passou, não é? Nem sequer pedimos e recebemos. Deus é bom. Deus conhece as suas necessidades primeiro que cada um de nós. Deus conhece as nossas necessidades. Quando eu digo as suas, digo as minhas também. Deus conhece as nossas necessidades primeiro que nós. E é por isso que às vezes somos surpreendidos, não é? Estamos preparados para algo que não esperávamos que aparecesse na nossa frente, mas está ali e nós sabemos como, e vemos as coisas se resolverem, não é? Porque Deus conhece antecipadamente. E vimos no nosso tema do domingo passado que Deus, porque conhece isso, nos dá ferramentas para vencer isso. Repare, não evita que aquilo aconteça, porque tudo está predestinado desde antes da fundação do mundo. Só que Deus, na sua presciência, sabendo que nós íamos encontrar aquilo, na sua presciência, Deus nos capacitou antecipadamente para enfrentar aquilo. Lembrem-se, os filhos hebreus foram lançados no forno, não é? Foram ou não? Eles foram lançados no forno, mas Jesus estava lá. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas ele disse ao rei na manhã seguinte: o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e ele cuidou dos leões. Não foi Daniel, não é? Não foi Daniel. Oh rei, vais-me lançar na cova? Olha, ao menos deixa-me levar um daqueles chicotes que eles usam para afastar os leões. Não, deixa-me levar uns fósforos e uns cavacos para fazer uma fogueira, porque ele não levava nada com ele que pudesse resolver aquela questão.
Mas Deus tinha a resolução do problema. E ele só esperava em Deus. Repare, quando Deus enviou Moisés ao Egito, Moisés não sabia o que é que havia de fazer. Mas ele já nem reclamou com Deus, porque no princípio, quando Deus lhe mostrou que ele era o libertador de que o povo esperava e o mandou lá, ele já tinha argumentado todos os argumentos. Ó Senhor, eu não sei falar, ó Senhor, eu não posso, ó Senhor, eu assim, Senhor, mas ele foi e Deus lhe mostrou, não é? Antecipadamente, mete a mão no teu regaço, tira, leprosa, mete outra vez, limpa, atira o teu cajado ao chão, uma serpente, pega nela outra vez, um cajado novamente. Portanto, Deus lhe mostrou que já estavam nele ferramentas que ele precisava para fazer a obra que Deus requeria que ele fizesse. Repare, não era um exército de milhões ou de milhares de guerreiros, não eram as armas mais sofisticadas. Ainda ontem, na mesma mensagem, eu não sei se vocês já leram, a maior batalha já travada, o profeta pergunta assim: mas onde é que eu já vos disse que vocês têm que ter medo da Rússia? Já leram essa mensagem? Quem é que já leu essa mensagem? A maior batalha já travada. O profeta diz assim: mas onde é que eu vos disse, não é, que tenham medo da Rússia? Ou que a Rússia vai conquistar o mundo? Não é o comunismo, é o rumanismo. Portanto, se calhar, durante algum tempo, nós andamos com os nossos olhos desviados do verdadeiro inimigo. Andando atrás das notícias acerca dos movimentos do comunismo. E o que é que o comunismo está a fazer nesta altura? E o profeta está a dizer: mas onde é que a mensagem diz que é isso que vocês têm que andar à procura? O que é que o comunismo está a fazer nesta altura? Se ele carrega no botão, ele só vai carregar no botão quando ele for mandado a fazê-lo. Ele ou qualquer outro. Mas agora, o que Deus nos diz, é que o perigo não vem do comunismo. O perigo vem do rumanismo. Não é? O problema não vem da cortina vermelha. O problema vem da cortina roxa. Não é? Que todas as Páscoas continua aí bem exibida em determinados lugares. Certo? Continua lá. E esse é um sinal para nós. Para o povo da mensagem, não é para o povo religioso. O povo religioso olha aquilo e tira uma leitura. Agora, o povo da mensagem da hora olha aquilo e tem outra leitura, diferente. E, portanto, isso é daquilo que estamos a falar. Deus sempre nos capacita para nós travarmos os combates que temos que travar. Se puderem, digam graças a Deus. E ele lembra: um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E agora repara, ele acrescenta aqui: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isto é o que Deus está a dizer daqueles que recuam na fé, rejeitam alimentá-la, negam a fé e pretendem e buscam passar a viver por um outro caminho, que não o novo e vivo caminho que Jesus Cristo abriu para nós, para a sua noiva, quando o véu se rasgou de alto a baixo. Repare, o véu não se rasgou de baixo para cima, não é? A comissão de abertura da palavra veio do céu, veio de cima para a terra. O profeta é muito claro nisso, fala isso várias vezes. Nós devemos ter isso em atenção, não é? Esse sinal veio do céu para nós, de que Deus tinha, através do véu rasgado, simbolizado na carne de Jesus Cristo, pela sua carne, e Paulo diz isso, não é? Aqui aos Hebreus também, repare, um novo, se forem ler o versículo 20, não precisam de abrir, depois podem ler, mais acima um pouco, Paulo diz que tenhamos ousadia para entrar no santuário
com letra maiúscula, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Está a ver? Ou seja, mesmo aquela cortina lá tinha um símbolo que ninguém conhecia. Está a ver? E Paulo está a dizer, essa abertura foi a abertura para nós, para um novo e vivo caminho, através do véu, isto é, a sua carne. Não foi quando o véu foi rasgado, foi quando a sua carne foi rasgada, pelo seu sangue. Então Deus nos capacitou, porque até lá, fora o sumo sacerdote, qualquer um que o fizesse, Deus o matava, certo? Deus o matava, mas a partir dali, pela sua carne rasgada, Deus nos capacitou. Essa foi a ferramenta de Deus para nos permitir entrar por esse caminho. Como vê, nada do que nós pudéssemos fazer. Amém? Mas Deus fazendo. Agora repara, e foi isto que realmente na preparação do serviço, foi por aqui que Deus começou a falar comigo. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, não é? Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Paulo estava a falar-lhes de confiança. Se formos ler o resto do capítulo 10, até aqui, esta é a parte final do capítulo 10, Paulo estava a falar-lhes de confiança, sede firmes, não se distraiam. Mas sabemos que a confiança ganha-se e tem que estar suportada em algo. Repara, a continuação disto que Paulo estava a falar são essa nuvem de testemunhas que depois ele começa a descrever pela fé. Ele diz o que é a fé e depois ele diz, e por essa fé, que é a mesma fé que está nos santos, então os santos do passado fizeram isto e aquilo, este fez isto, este fez... Fala de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, fala de Moisés, fala de Gideão, fala de Sansão, diz ele, faltava-me até tempo para falar demais. Fala do sangue de Abel, fala de Caim, diz ele, faltava-me tempo. E depois termina dizendo, como nós ouvimos muitas vezes, que agora estamos a faltar nós, para que o corpo fique completo. Porque eles, porém, tendo feito tudo, têm que continuar lá com paciência, à espera que nós continuemos pacientemente a perseverar, continuemos a ser daqueles que creem para a conservação da alma, para que no final, então, juntos, o corpo completo possa entrar na plenitude de Deus. Digam graças a Deus. Na mensagem, o desvelar de Deus, o profeta diz, como Abraão não conseguia ver aquele filho, não havia sinais, Sara não estava grávida, não havia períodos de menstruação nem nada, mas no entanto Deus disse. Veja, está a ver? É isto que a fé produz. Aparentemente nada está a acontecer, no entanto Deus disse. Toda a esperança, até o ventre dela estava morto, e a vida dentro dele tinha desaparecido, e a sua fonte de vida tinha secado, e a vida dela tinha secado dentro dela. E no entanto, ele não perdeu a confiança na promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte, dando glória, sabendo que Deus era capaz de operar qualquer coisa. Repare, esta é a qualidade da fé de Deus em nós. Esta é a arma que Jesus usou contra Satanás. Mas está escrito, mas está escrito, mas está escrito. Não interessa qual é a armadilha, qual é a contestação, qual é o argumento que o anticristo possa colocar diante de nós. A nossa arma, a única arma que Deus nos dá, a única arma que Jesus Cristo usou e venceu é, mas está escrito, está escrito, está escrito. Veja,
Deus era capaz de operar qualquer coisa que Ele dissesse que fosse fazer. O que manteve ali Abraão, aqueles 25 anos, o que manteve Noé, aqueles 120 anos, os que têm que nos manter hoje, amém, irmão Tiago? É que, se está escrito, Deus disse e Ele vai fazer. Queremos nisso? Porque precisamos de ter isso bem fundo, bem claro no nosso coração. Se Deus disse, é porque Ele vai fazer. Não sei quando, não sei como, não sei onde, não sei de que forma e feitio, mas se Ele disse, Ele vai fazer. E a Bíblia está-nos a dizer, está-nos a exortar uma vez mais. Então, se vocês creem nisso, fiquem aí. Alimentem isso. Alimentem esse sentimento, essa fé, essa certeza. Deus vai fazê-lo, de qualquer maneira, não sei como. Repara, essa fé tinha que estar dentro daquela viúva de Sarepta. Porque Elias lhe disse, olha, tudo bem, nessas condições, mas faz primeiro para mim. Mostra primeiro a Deus, através do homem de Deus, qual é a natureza da tua fé. E ela não disse mais nada, foi e fez conforme a palavra de Deus falada pelo homem de Deus. Foi só isso que ela fez. Ela foi e fez conforme a pregação. Ela foi e fez conforme aquilo que ela ouviu do homem de Deus. Se era o homem de Deus, foi como disse a sunamita, se és o homem de Deus, então eu pedi-te algum filho, o meu filho está morto, como é que vai ser agora? Lembram-se com Eliseu? E o filho foi ressuscitado e devolvido a ela. A própria viúva de Sarepta, o filho morreu e o profeta de Deus o ressuscitou e lhe o entregou de volta. Repare, porque parecia que apesar daquela bênção de prosperidade, a morte tinha entrado na casa dela. Foi isso que ela falou. Embora ela no princípio dissesse ao profeta, vou fazer este bolo, eu e o meu filho vamos morrer, mas depois aquilo mudou, a farinha nunca mais faltou, o azeite nunca mais faltou, mas o filho morreu. Ela disse, mas afinal a bênção de Deus veio, o profeta de Deus veio, julguei que já não íamos morrer, mas afinal está aqui, o meu filho morreu, então se calhar eu vou morrer também agora a seguir, afinal como é? O que é que se passa com a palavra de Deus? E o profeta foi lá e mostrou que a palavra de Deus é vida. E vida com abundância. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. E a tenham com abundância. Deus prova a sua própria palavra. Porque Ele é o único. Lembrem-se, Ele é o único responsável por ela. Deus é o único responsável por aquilo que a Bíblia diz. Desde que não coloquemos lá a nossa interpretação. Desde que a tomemos como ela está escrita. Amém? Deus é o responsável, Deus toma conta da palavra dele. Deus é um homem honrado. Qualquer homem honrado cumpre a sua palavra, nem que depois lhe custe. Mas se ele falou, ele vai honrar a palavra para ele mostrar que ele é honrado. E se é assim com um simples mortal, então muito mais com Deus, que é soberano, que é eterno, que é vivo, justo e verdadeiro, digam graças a Deus. Veja, levados por um novo e vivo caminho através do véu, temos agora um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Ou seja, ele não apenas nos mostrou o caminho, mas ele a partir de agora, diz a Bíblia, é aquele, repara, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano à presença de Deus para interceder pelos seus próprios pecados e pelos do povo. Mas agora a diferença é que o nosso sumo sacerdote vai à presença de Deus e leva-nos com ele, e é um sumo sacerdote sem pecado. Amém? E portanto, quando o pecado, ou seja, essa foi a demonstração, a garantia para nós, de que nunca mais o pecado, não é, vai à presença de Deus. Porque o pecado já não ia à presença de Deus.
Era o sumo sacerdote que, debaixo do sangue do touro e cheio de incensos e fumaças, se apresentava lá em representação do próprio povo. Mas agora, por Jesus Cristo, a Bíblia está a dizer que nós mesmos vamos à presença de Deus. E porque o sumo sacerdote da nossa confissão é sem pecado, ele é o mediador, ele é o responsável. Se algo havia contra nós na presença de Deus, por ele foi tirado, riscado, lançado no mar do esquecimento, e Deus disse: se vieres por ele, não tenho nem mais lembrança. Não há nem mais lembrança. Portanto, não me interessa hoje o meu passado, o seu passado, o que fez, o que foi, o que aconteceu, não, nada. Tudo isso foi apagado da presença de Deus, porque entramos agora pela fé por um novo e vivo caminho, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Amém? Por isso ele continuava: ajudem os fracos nas suas fraquezas, em vez de os condenar. Lembrai-vos que depois que fostes iluminados, suportastes grandes combates, tribulações, fostes participantes com os que assim foram tratados. Não é? Veja, portanto, tudo isso é o que Paulo está a resumir aqui atrás. Portanto, há aqui um grande apelo para que tomemos consciência daquilo que Deus reservou para nós. Sabemos que somos a causa da sua vinda. Sabemos disso. Jesus vem por nossa causa. Ele vem buscar-nos à sua noiva. Àqueles que, com confiança, creem para a conservação da alma. Amém? Certo? Sabemos que somos a causa da sua vinda e de tudo quanto sofreu e pelo qual morreu e ressuscitou. Foi por nós, foi por si, foi por mim. Amém? Foi por isso que ele passou. Foi por essa causa que ele passou por tudo, que suportou tudo com paciência. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, olhando nós o seu ministério, vemos que o seu ministério é um ministério de paciência e perseverança. Ele suportou tudo até ao fim, pacientemente, sem sequer levantar a sua voz. Amém? Nós somos a única e verdadeira causa. Por isso, somos então alertados, né? E eu quero ler em 2 lugares, mas está aí, em Hebreus 10, 26, que é o mesmo capítulo onde temos estado a estudar, diz: se pecarmos voluntariamente, está a ver? Agora é voluntariamente, ou seja, negámonos a alimentar essa fé, negámonos a permanecer nessa mensagem e a viver por ela, negámonos a aceitar as ferramentas de Deus para nós, negámonos a fazer isso. Como é que eu faço isso? Abandono a mensagem, saio da mensagem. Se eu saio da mensagem, eu saio da luz de Deus para o meu dia. Temos que ter a noção disso. E essa é a responsabilidade nossa. Temos livre-arbítrio. Temos ouvido. Deus tem falado o que é que Ele quer de nós e as condições que nos dá para exercer esse ministério. Mas nós podemos rejeitar. Agora, se o fizermos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, e o que é o conhecimento da verdade no seu dia? É a Bíblia, claro que é. Mas sem a mensagem da hora, a Bíblia vai continuar com mistérios para nós. E nós, ao rejeitar a mensagem, ao deixar de nos alimentar por ela, nós estamos a fazer isto. Estamos a rejeitar, retirarmos-nos para a perdição. Isto é duro, mas isto é verdade, porque Deus fala assim. Está a ver? Portanto, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, se nós rejeitamos Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, nós não temos acesso a Deus. Jesus disse: os vossos pecados se encontrarão convosco, porque rejeitamos o Redentor. Rejeitamos aquele que se pôs por nós.
Então, se rejeitamos aquele que se apresenta por nós, os nossos pecados permanecem. Certo? Jesus disse isso lá em Tipo, no Egito. Passando eu e vendo eu o sangue, o anjo da morte não entrará em vossa casa. Lembram-se? E eles foram buscar o bezerro e com o hisopo pintaram as ombreiras da porta. E quando o anjo da morte entrou no Egito, não entrou naquelas casas que estavam assinaladas, estavam debaixo do sangue. Nós hoje estamos debaixo do sangue. Só que não é o sangue do bezerro. Nós estamos debaixo do sangue do próprio Deus. O próprio Deus derramou o seu sangue por nós. E, portanto, se voluntariamente rejeitarmos isso, depois de termos recebido essa revelação e rejeitarmos isso, já não resta mais sacrifício pelos pecados. E se não resta sacrifício pelos pecados, os pecados permanecem. Não estão redimidos. Estamos juntos. E Pedro diz, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e isto quer dizer, de Ele se ter revelado o que Ele é, o que Ele fez por nós, o que Ele está a fazer, o que Ele fará por nós, mostrando que Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente, forem outra vez envolvidos neles e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça. E há milhões aí no mundo a quem a mensagem nunca vai ser falada, nunca será desvelada, nunca chegarão ao conhecimento dessa verdade. E Deus tratará com eles de uma maneira diferente de que Deus tratará com aqueles que receberam esse conhecimento. Estamos juntos? Está a ver? Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Amém? Certo? Por essa razão, como lemos, nós somos então daqueles que creem. Certo? A nossa luta é essa. A noiva são aqueles que creem para a conservação da alma. Está a ver? Portanto, essa fé tem que ser alimentada com o alimento próprio. Com o alimento próprio. Essa fé tem que ser devidamente alimentada, devidamente cuidada, porque ela é a conservação da nossa alma, certo? A conservação, ou seja, os céus e a terra passarão, o pecado passará, mas aqueles que fazem a vontade do Pai, esses não passarão, esses serão conservados. Está a ver? Conservados de alma, não de carne e sangue, certo? Conservados de alma. E essa alma tem que ter nela o quê? A natureza de Deus, a semente de Deus, a chancela de Deus, certo? A chancela de Deus. Podem dizer graças a Deus? É por isso, então, um apelo. E esse apelo é: necessitais de paciência, certo? Agora, diz o profeta na mensagem, temos ouvido isto muitas vezes, na mensagem A Estatura do Bom Profeito, o profeta, quando começa a falar de paciência, ele diz então, no parágrafo 172, paciência com o quê? Que tipo de paciência? Ele diz, a primeira coisa é ter paciência com Deus. Repare, a primeira coisa não é com os seus familiares que não creem, não é com os seus colegas de trabalho que não creem, não é com as pessoas que andam consigo no autocarro que não creem, não é com o mundo que não crê, mas por incrível que possa parecer, a primeira coisa que Deus nos capacita é ter paciência com Ele mesmo, não é? Eu tenho tentado que os meus filhos tenham paciência comigo, mas eles nem sempre têm.
Eu luto para ter paciência com eles, mas eu nem sempre tenho. Mas agora Deus quer que tenhamos paciência primeiro com Ele. Parece que Deus para nós é o problema número 1, e por isso nós precisamos de paciência com Ele. Mas tudo bem, Deus já nos deu essa paciência. Isto é um alerta, é uma exortação. E Paulo está a dizer, o profeta está a dizer, é igual, ele disse que o Espírito que estava em Paulo estava nele, a pregar a Escritura. Paciência com o quê? Que tipo de paciência? A primeira coisa é ter paciência com Deus. Se você tem fé muito genuína, eu não sei se isso está a ouvir, eu estou a ver que a luz vermelha está aqui. Se você tem fé muito genuína, você terá paciência muito genuína. Está a ver? Não é? No fundo, está aqui a interligação entre cada uma das características. Se você tem fé, tem paciência muito genuína, se você tem fé muito genuína, terá paciência muito genuína, porque a fé produz paciência. Quando Deus diz alguma coisa, você crê. É tudo. Você tem paciência. Diz, bem, eu pedi-lhe a noite passada para me curar e eu estou doente na mesma nesta manhã. Oh, que paciência é essa então? Que paciência, não é? Eu pedi-lhe ontem à noite e hoje de manhã estou igual, não é? Sem comentários. Deus falou a Abraão e 25 anos mais tarde não havia nem sequer um sinal. Certo? Ele ainda cria naquilo. Ele foi paciente com Deus. Ponham-no, e o nu está com letra maiúscula, portanto é a Deus, ponham-no sempre à vossa frente. Deixem que ele seja o próximo passo. Amém? Sabemos que a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E é aqui que muitas pessoas não conseguem receber o que pedem, porque fazem da fé aquilo que ela não é. Fé não é uma imaginação. A Bíblia diz que a fé é uma substância, é um firme fundamento, é um alicerce real, é uma evidência, não é? A fé é uma evidência das coisas que se não veem. Não é? Eu até pus aqui na minha Bíblia, onde diz prova, não é? Quando eu ouvi pregar sobre isso pelas primeiras vezes, não é? Eu pus aqui uma nota que no original grego não está prova. Eu pus aqui. No original, no grego, em vez de prova, diz que é a evidência das coisas que se não veem. Está a ver? E uma evidência não é algo que você imagina. É uma coisa, uma realidade, é uma coisa que está ali. Ou seja, Deus torna a sua fé uma realidade aos seus olhos. Você sabe que é assim porque Deus falou. Foi isso que susteve, manteve Abraão, que manteve Noé, que manteve os santos no passado e no presente e no futuro. É essa característica. Tem que estar lá. Deus colocou-a lá. É ler e crer. Se Deus falou assim, então vai ser assim. Não há outra interpretação. Ponham-no à frente. Deixem que ele seja o próximo passo. Amém? Não é uma imaginação. Tem que ser um fundamento real. Tem que ser tão verdadeiro como qualquer outro sentido do seu corpo. Não é? Se apalpa e diz que é madeira, aquilo é uma realidade para si, não é? O tacto e a visão e a sua inteligência, não é? Pelo que aprendeu, não é? Deram-lhe o nome de madeira. Então você olha, você toca, você diz isto é madeira. E muitas vezes, se passar junto da serração, você pode até nem ver a madeira a ser cortada lá, mas ela liberta um cheiro ao ser cortada, ao ser trabalhada. Você passa longe e sabe, estão a trabalhar em madeira. A madeira tem também um cheiro característico. Certo? Está a ver? Então o profeta está a dizer, essa fé tem que ser assim, não é? Como qualquer outro sentido do seu corpo, no qual você crê. Quantas vezes somos enganados pelos nossos olhos ou pelos nossos ouvidos? Infelizmente pelos ouvidos tenho tirado conclusões assim que não são corretas, não é?
não foi isso, ouviste mal, pai, ouviste mal, marido, ouviste mal, e se calhar a igreja pensa igual, o pastor ouviu mal, não foi nada disso que eu disse, não foi bem assim, tá? Pronto, ok, mas repara, se os nossos sentidos nos trazem uma mensagem na qual nós acreditamos, o que Deus quer é que a fé seja para si tão real, tão fundamentada quanto as mensagens que os nossos sentidos nos trazem também. Certo? Tem de ser tão verdadeiro como qualquer outro sentido do corpo que declare alguma coisa. Ainda na mesma mensagem e no mesmo parágrafo desta Estação do Abraão Perfeito, o profeta continua: vocês não podem passar por ele, maiúsculo, por Deus. Por isso apenas mantenham-no na vossa frente. Ele disse e vai acontecer. Vêem? Mantenham-no na vossa frente. Isto é certo. Noé teve paciência. Se Noé teve paciência divina verdadeira. Deus disse: eu vou destruir este mundo com chuva. E Noé pregou 120 anos sobre isso. Muita paciência. Nem sequer orvalho caiu do céu. Não havia nada. Seco, como sempre fora, por 120 anos. Mas ele foi paciente. Então Deus testa a nossa paciência. Deus põe a nossa paciência à prova. Agora, abram comigo em Romanos, senão eu leio, em Romanos 5, só um pouquinho, se quiserem anotar e depois leem em casa, porque a esse respeito, Paulo diz assim aos Romanos: sendo, pois, Romanos 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta parte que eu estou a ler, eu pedia que abrissem agora ou tomassem nota, porque eu não vou projetar, mas está no tema e eu queria partilhar isto convosco. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, Jesus Cristo, também temos entrada pela fé a esta graça. Ou seja, está a ver? Também é por isso que estamos na mensagem. É pela fé em Jesus Cristo alcançamos esta graça, na qual estamos firmes. Mais uma vez, a Bíblia nos convoca a sermos firmes na fé, firmes nas promessas. Tem uma canção aí que fala nisso. Firmes nas promessas do Senhor Jesus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não é? Portanto, isso é o que nos mantém. A glória de Deus, a glória Shekinah, se derramando sobre nós. E não somente isto. Agora, esta é uma das partes que nós não gostamos muito de ler, não é? Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz paciência. Olha que forma estranha que Deus arranjou para alimentar a nossa paciência. Não tem paciência? Você está sem paciência, Tiago? Diga-me. Não? Ok. Eu também já cheguei a essa conclusão, irmão. Não é? Sempre que eu digo não tenho paciência, eu fico a meio, porque é a tribulação que dá a paciência que nós não temos. E eu e o irmão Tiago não queremos tribulação. Foi rápido, Tiago. Foi rápido essa resposta, não. Paciência temos nós. Glória a Deus, amém. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência. Ai, eu estou muito mal, ai, que eu tenho aqui uma... Calma. Eu já estive assim, e o assunto resolveu-se. A tribulação produz paciência e a paciência produz experiência. Experiência.
E quanto mais experientes nós formos nas armadilhas do anticristo, mais... Está a ver? Ou seja, ele a todo momento está à espera que você caia. E você está a passar pela tribulação e a permanecer. Foi assim com Jó. Foi assim ao longo das Escrituras. Eles foram permanecendo na dificuldade. Até que Deus veio e virou o cativeiro. Porque a todo momento Ele está à espera que você desista. Não é? Prega para si. Mas a igreja fazer o quê hoje? Você chega a casa e diz, foste à igreja fazer o quê? Não é? Repara, doía-te as costas, agora dói-te as pernas e os pés, porque foste e vieste a pé, andaste ao autocarro, foste apertado e empurrado, é? Sais da igreja e ainda vais trabalhar. Então, afinal, para quê? Qual é o teu troféu? Qual é o teu galardão? E a todo momento ele não desiste. O cristão desiste com mais facilidade. Ele não desiste. Ele está sempre ali, a moer, na busca de uma oportunidade. E a derrota dele não é o nosso choro. A derrota dele é a nossa permanência, a nossa persistência, a nossa paciência, a nossa perseverança. Amém? Concordam? Podem dizer graças a Deus. As nossas obras, veja, expressam a fé, mas se temos medo, as nossas obras expressam a fé que temos, mas se temos medo de agir em relação ao que queremos, então não queremos. Repare, Tiago até disse, tu crees que há um só Deus? Claro, sim, mas os demónios também creem e estremecem. Também sabem que há um só Deus. Não é por isso que eles deixam de ser demónios. Agora, eles atuam na base daquilo em que eles creem. E eles creem que a qualquer momento você se pode perder. E nós temos que enfrentar esse combate crendo que em nenhum momento nós vamos perder, porque Jesus disse, daquele que o Pai me deu, nenhum se perderá. E se morrerem, eu os ressuscitarei no último dia. E Ele provou isso com Ele mesmo. Olhem lá, se vocês destruírem este templo, em 3 dias eu o levantarei. É essa fé que Deus quer que tenhamos assim sempre na frente, para que o anticristo venha e ele tenta, mas ele sabe quem está a enfrentar. Certo? Se ele vir isso para começar nos nossos corações, não é? E como é que Jesus fez isso? Mas está escrito, mas está escrito, mas está escrito. Amém? Está escrito. As nossas obras expressam a fé que temos e, portanto, temos que agir em relação a essa fé. Na mensagem Shalom, o profeta disse, muitos homens saem impacientes, mas crendo que o tempo está próximo. Eles sabem que o tempo está próximo, mas não têm paciência para esperar. Vocês tentam fazer alguma coisa por vocês mesmos. Esperem no Senhor. A paciência é uma virtude. Se conseguirem ter paciência, é uma virtude. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não os que tentam ultrapassar o Senhor. Eu tenho estado à espera que Deus faça. Até agora Deus não faz, faço eu. Você vai fazer a asneira. Da grossa. Certinho. Espere com paciência no Senhor. Este ano já eu ouvi um testemunho de uma esposa de um ministro e o filho deles tinha caído no mundo, andou até nas drogas e por aí fora. E o pai um dia levou o assunto à igreja e tirou-o do companheirismo. Disse, esse meu filho não pertence mais ao companheirismo, ele está no mundo, está perdido. E essa mãe, a esposa dele, dizia que, pronto, de dia e de noite chorava por aquele filho e provavelmente
falava com ele também, que ele, sei lá, que ele não devia ter feito aquilo, e que ele é que entregou o filho, e um dia ele disse assim, muito sério, olhou nos olhos e disse assim, disse-lhe que ela que estava a impedir o trabalho de Deus, não estava a deixar que Deus fizesse. E ela diz assim, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei a meditar naquelas palavras, e mudei de atitude. Fiquei a orar a Deus de outra maneira. E pouco tempo depois aquele filho deixou o mundo, voltou, pediu perdão aos pais, fez como o filho pródigo, pequei contra ti e contra os céus. E ele hoje é um cristão. Isso fez-me lembrar desse caso, porque o profeta está a dizer, não os que tentam ultrapassar o Senhor, os que tentam dizer, Senhor, eu sei que queres que faça isto e glória a Deus, eu não faça isso. Espere no Senhor. A Bíblia diz, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus sabe a melhor maneira de fazer todas as coisas. Nós temos que orar para dizer isso a Deus, que nós confiamos no plano dele, naquilo que ele tem preparado para nós. E o profeta está a dizer isso mesmo, para nós mostrarmos a Deus essa nossa confiança. Não irmos nós e fazermos como nós achamos que está certo, porque a forma como nós achamos que está certo pode não ser a forma certa. Lembrem-se, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nunca subiu ao coração do homem é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Portanto, Deus pode ter coisas para fazer que nem nos passam pela cabeça. Nunca imaginaríamos tal, que tal fosse possível, que tal acontecesse. É por isso que eu deixei, não é? E eu pedi a Deus, e eu tento sempre, peço sempre a Deus, deixei de fazer prognósticos sobre alguém. Não é? Está perdido, está no inferno. Porque é um risco muito grande fazer uma afirmação dessas. Porque eu não sei qual é o plano de Deus para determinada pessoa no futuro. Mesmo ela estando a fazer o que está a fazer. Mesmo apresentando-se na condição em que está. Não sei, eu não sei. Deus é soberano. Nós temos que reconhecer a soberania de Deus. E reconhecer a soberania de Deus é deixar que Ele seja soberano. Não é? Repare, como eu aprendi na evangelização, não é? Foi logo das primeiras coisas que eu aprendi. Se levamos alguma questão a Deus, devemos deixá-la lá. Até Deus resolver. E não andar ali de manhã, à noite, dia sobre dia, sempre. Senhor, mas afinal, quer dizer, eu postei um assunto, ainda está assim nisto, e ainda não se resolveu, isto está tudo na mesma, como quem diz, o que é que tu tens andado a fazer? Não é? O que é que tu estás a fazer com a minha oração? Anda lá, despacha, faz qualquer coisa e tal. Está a ver? Deus tem um tempo, Deus tem uma forma. Nós temos que crer nisso. E crer nisso é esperar nisso. Não sei quando, não sei como, não sei onde, mas eu creio que Deus o fará. Deus resolverá. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para nós. Você crê nisso? A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A fé é uma revelação de Deus. E como temos visto, e ainda vimos na semana passada, Jesus disse que toda a igreja está assente nessa fé, nessa revelação. Está a ver? Tiago diz, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações novamente. Então não bastou o que Paulo disse? Agora vem Tiago dizer a mesma coisa. Tende gozo quando estiverdes em tribulação, quando cairdes em grandes tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Está a ver? Na dificuldade, permanecendo pela fé, as coisas suportam-se melhor, porque a paciência ajuda-nos a passar pelos problemas. Está a ver? Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. Ou seja, permaneça nessa fé até ao fim.
Se essa fé é sincera, é verdadeira, ela é inabalável. Ela não se muda à maneira como as coisas vão aparecendo, ou resolvendo ou não, ou o tempo que demora a passar. Não é? Ainda agora vimos que Noé pregou. Eu ponho muitas vezes na pele destes homens. 120 anos a pregar que vai chover. Quer dizer, o que é que aquela congregação estava a concluir? Chegava a culto, não sei o quê. Deus diz, vai chover. Iam para casa. Então, foste à igreja? Fui. Outra vez? Sim. E então? Diz que vai chover. 120 anos. Chega a aguentar, não, Tiago? Ia aguentar. 120 anos aqui, chegava aqui, sentava-se aí na frente, eu dizia, vai chover, nunca tinha chovido, você nem sabia o que era isso, não é? Foi. Será que valia a pena sair de casa, ficar à espera do autocarro, vir por aí abaixo, cantar, louvar, ter que mostrar alegria, dar oferta, dar o dízimo, e chegava ao fim e vai chover? 120 anos, irmão. Mas essas eram as palavras que Deus colocava na boca dele durante todo aquele tempo. O profeta fala muitas vezes também acerca de Abraão, 25 anos, não é? 25 anos estar ali a fazer no crochê, carapins para o bebê. 25 anos a fazer carapins. 25 anos a comprar baby grows. Devia ter uma pilha de baby grows. Porque ele nunca desistiu de arranjar o guarda-roupa do bebê. Porque ele vinha aí. Porque Deus falou. Amém. E o namorado falava muitas vezes, passavam os mercadores, não é? Porque naquela altura usavam nómadas, não é? Anos após anos. Então, Abraão, e Sara, há alguma novidade? Não. Então, e para que é que estás a fazer mais carapins? Porque ele vai nascer, porque Deus disse. Olha, a minha esposa, naquela altura que falaste, pá, engravidou, eu estava a esperar, olha, o Catraio já, olha para ali, já casou, já está, já vou ter netos, e tu, quer dizer, mas Deus disse. Vocês lembram-se a história do José Brano? Com o nosso profeta? Como é que foi? Porque Deus disse que nasceram José. E quando nasceram as meninas, eles perguntaram, olha, Deus não te teria dito que era Josefina, e tu ainda confundiste, não é? Assim, eu entendo, não é? Ele tinha a idade que eu tenho agora, não, tinha menos ainda, tinha a idade que eu tinha aqui há uns anos atrás. Olha, tu não terias ouvido mal, não terias percebido mal, Deus não teria dito Josefina, e tu estás à espera de um José. Eu disse, não, Deus disse José, e porque Deus disse José, nasceu José. Amém. Certo? Deus tem destas coisas. A fé provada obra a paciência que produz a perfeição. Então isso vai ser o alicerce da nossa perseverança. Isso nos levará a ter fé naquilo em que estamos a tentar fazer. E o profeta diz na mensagem perseverante, homens de todas as eras, que têm fé no que estão a tentar alcançar, têm sido perseverantes. Eles mantêm naquilo que eles creem, naquilo que eles esperam. A fé é a evidência das coisas que se esperam. Ninguém pode ser perseverante. Repare, ninguém pode esperar ali pacientemente até alcançar, a menos que saiba primeiro o que é que está à espera de alcançar. Está a ver? Ninguém pode ser perseverante a menos que saiba primeiro o que é que está a tentar alcançar. Amém, jovens da minha igreja? E não só, mas os jovens nesta altura é que têm mais projetos e planos e esperam e lá e tal, e vão trabalhar para tal sítio e depois vão estudar para tal sítio e depois em consequência de estudarem em tal sítio vão trabalhar para tal sítio, mas têm que ser persistentes, têm que ser perseverantes e têm que saber o que é que querem alcançar. Certo? É isso que a mensagem está a dizer. Ninguém pode ser perseverante a menos que primeiro saiba
o que está a tentar alcançar. E primeiro precisa de saber o que está a tentar alcançar. E então ter fé de que vai conseguir o que está a tentar alcançar. Está a ver? Parece um jogo de palavras. O profeta repete muitas vezes a mesma palavra. Alcançar e alcançar e alcançar. Mas repara, tem lógica isto. Tem uma sequência. Ninguém pode ser perseverante a menos que primeiro saiba o que está a tentar alcançar. E primeiro precisa de saber o que está a tentar alcançar e então ter fé naquilo que pretende alcançar, que vai alcançar. Certo? Ter fé de que vai conseguir o que está a tentar alcançar. E isso torna persistente uma coisa que sabe que é real. Está a ver? A evidência das coisas que se esperam tornam-se evidentes, tornam claras. E depois, tornando-se claras, espera ali com a certeza. Repare, como o profeta disse há pouco, a fé tem que transmitir, tem que ter a mesma qualidade de qualquer outro dos nossos sentidos. Nós consideramos aquilo que os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem, o nosso olfato cheira, a nossa boca prova, a nossa língua prova, as nossas mãos abaixo. Nós confiamos nesses sentidos, não é? E o profeta diz que a fé tem que ser igual. Amém? A fé é baseada desse jeito. A fé não está baseada num mito, não é? Numa ilusão, numa coisa, não é? Esfrega a lanterna e sai o Euromilhões. Certo? A fé de que vai alcançar aquilo que se propõe a alcançar é que nos torna persistentes e torna a coisa real para nós. Quando aquela mulher grega, Sirofenícia, ouviu falar de Jesus e das grandes maravilhas que ele já tinha produzido, ela creu. Quando ela teve necessidade e ouviu que Jesus poderia resolver isso, ela pôs a fé em ação e nada a demoveu. Nem quando ele disse, eu não vim para ti, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela manteve lá, porque ela sabia que ele podia resolver o problema dela e ela permaneceu até ele resolver. E quando ele viu que ela permanecia, mesmo naquelas condições, ele disse, nem em Israel eu vi tanta fé. Amém? Veja, nada a demoveu, nem sequer a forma como ela foi recebida por Jesus. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cães. Mulher, eu não vim para ti. Mas ela disse, tudo bem, não vieste para mim, mas tu podes agora resolver o meu problema. Então faz ao menos essa linha do teu programa, põe aí uma linha A, uma linha B. Claro que já sabemos que para Deus não há isso. Deus já sabia, desde antes da fundação do mundo, que ela estaria ali, naquela condição, e Deus tinha lá a resposta. Deus tinha lá a resposta, à espera dela. Não aconteceu por acaso. Deus tinha lá Jesus Cristo à espera dela para resolver o problema dela e da filha. Amém? A fé é baseada desse jeito. A fé encontra uma fonte de que os outros não veem, nem sabem nada a respeito. Não? As pessoas não entendem porque é que se tem fé dessa maneira, tem fé nessas coisas, espera nessas coisas, bem pacientemente à igreja, até ao rapto. Ninguém entende isso. Porque ninguém entende a fé que nos move a viver essa vida, a tomar essas atitudes. Portanto, há uma fonte de que os outros não sabem nada. Está a ver? Quando alguém tem fé em Deus, apoderou-se de algo que não consegue explicar. Consegue explicar a fé? Consegue explicar porque é que faz as coisas dessa maneira? Não é? Podemos até tentar explicar porque é que estamos aqui. E tal, porque eu gosto da igreja. E tal, porque, pronto, a gente aprende sobre a vida. E tal, porque, pronto, olha, a gente vai lá e tal, e pronto, olha, decidi assim e tal. Quer dizer, podemos arranjar 1001 argumentos, mas a verdadeira explicação não temos, nem ninguém tem isso. E só temos a explicação se crermos que estamos aqui
porque fomos escolhidos por Deus para estar aqui e porque temos sido mantidos por Deus aqui. Porque se pecarmos depois de termos conhecido, se pecarmos voluntariamente, atenção, é eu saber que eu conheci a verdade e a verdade é Cristo, e eu vou fazer algo voluntariamente para afrontar essa verdade para desrespeitar essa verdade que eu recebi. Portanto, se voluntariamente, não é se errarmos, não é se pecarmos. Se o fizermos voluntariamente, então já não resta mais sangue. Na mensagem, nós vamos terminar, a mensagem era de Éfeso, o profeta fala a respeito disto, não no livro das Eras, mas em 60, na pregação das Eras, o profeta fala acerca da mensagem da era de Éfeso. A era de Éfeso, o mensageiro foi Paulo, e portanto Paulo fala de paciência nas cartas dele e nas eras, claro que tem que estar lá. E a respeito da era de Éfeso, Deus reconhece essa paciência na igreja dele. E diz, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste pelo meu nome. Já reparou que eles tinham paciência? Trabalharam para quê? Pelo seu nome. Vê esse nome firme naquela igreja. Agora veja, quando nós chegarmos ao fim da semana, como isso se desvanece e vai parar a outro nome. Mas veja, lá no princípio, Deus reconhece, tiveste paciência, trabalhaste e assim por diante, e por amor do meu nome. Eles trabalharam pelo seu nome, para manter o nome de Jesus Cristo acima de qualquer igreja, acima de qualquer coisa, para estar em primeiro lugar. Tudo, diz a Bíblia, tudo o que fizermos, por palavra ou por obra, fazei tudo em nome de Jesus Cristo. Está certo? Tudo o que fizermos por palavra ou por obra. Se casares, casa com uma pessoa. Se não puderes, se eles estão todos cheios de escrúpulos nos casamentos, não te cases com eles. Veja. Se não puderes dizer livremente, eu vos pronuncio marido e mulher no nome de Jesus Cristo, deixa-os. Isto está a dizer assim, casa na fé. Muito bem, se os quiseres batizar, batiza-os no nome de Jesus. Ou seja, em tudo, mantenha-se na fé, mantenha-se no nome de Jesus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? Amém? Agora, diz o profeta na mensagem, e nós vamos encerrar, mensagem de eventos modernos esclarecidos por profecia. Agora, temos de esperar por isto com paciência, porque as profecias que estão prometidas, cada uma delas deve ser cumprida na sua era. Está a ver? O próprio Deus estabeleceu as coisas ao longo do tempo, porque isso prediz-nos. O autor tem feito isto antes, esperamos vê-lo a fazer novamente. Que tempo este em que estamos a viver? Tal como um calendário. Você olha para o calendário para descobrir que dia do ano é que está a viver. E você olha para a Bíblia de Deus para ver em que era é que está a viver. Não estamos a viver na era metodista, na era batista. Estamos a viver na era da noiva. O chamamento. Levados novamente a Deus por um canal que Ele prometeu trazer de volta. Jesus Cristo. Está a ver? E ainda não estávamos em 63. O profeta em 60. Nas eras. Estava a anunciar... esta é eventos modernos. Repare, estava a anunciar a vinda do Filho do Homem. A vindicação da era em que estamos a viver. Está a ver? Estamos a viver na era do chamamento. Levados novamente a Deus por um canal que Ele prometeu trazer de volta. Que veio lá
no monte Pôr do Sol, como lhe chamam, como traduziram, Sunset Mountain, onde o profeta se encontrou com aquela constelação de anjos. Está a ver? Mas ele prometeu fazer isso. Mas como tem sido em cada era, as pessoas deixam os homens colocar a sua própria interpretação nisso pela teologia. Não é? Mas a igreja diz, mas o doutor fulano de tal em divindade, em teologia, diz que é assim, fique com o que Deus diz. As pessoas deixam os homens colocar a sua própria interpretação nisso pela teologia e não vão crer na divina vindicação de Deus disso. Isso é a interpretação de Deus. Não o que eu digo, diz o profeta. E repare, depois disto, ele só pregou mais 2 mensagens. E Deus o retirou. Ele pregou mais liderança e depois tem um pequeno excerto de uma ceia, de uma comunhão. Não é? E Deus o pôs. E ele está a dizer, não o que eu digo, não o que mais alguém diz, mas o que Deus tem prometido e o que Deus faz. O que Deus tem prometido e o que Deus faz prova que é Deus a fazer a sua própria interpretação da sua palavra. É com isso que temos que alimentar a nossa alma, se puderem dar graças a Deus. E eu queria encerrar, complementar, depois vamos orar, mas já com o versículo semanal. E se puderem abrir em Hebreus 12, um pouquinho à frente, uma página ou 2, de onde nós lemos, no início. Em Hebreus 12, eu queria ler metade do versículo 1 e metade do versículo 2. E esse ficará como o nosso versículo semanal. Já estão colocados? Então diz assim: deixemos todo o embaraço. E é interessante que na abertura do serviço, vocês se deram conta, esta questão foi colocada aqui na oração. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Essas 2 metades farão o nosso versículo semanal, que uma vez mais nos exorta à paciência para perseverar na carreira, no caminho. Olhando para Jesus, o consumador da fé. Ou seja, é Ele, consumar é realizar algo, não é? É fazer algo. Então Ele é que faz e alimenta. Ele é que nos dá essa fé. É dele que vem essa fé. Amém? Vamos orar, inclinemos as nossas cabeças agora e vamos agradecer a Deus por alguns momentos, o privilégio que continua a ser-nos dado de o próprio Deus vir e partir com nós o pão da vida. Senhor Deus e Pai, a Tua benignidade é para sempre e nós estamos gratos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã e sermos participados deste manjar celestial que Tu tens preparado para nós. Obrigado, Senhor, por toda a bênção com que nos tens abençoado. E, Senhor, queremos ter coragem para agradecer a fé que nos tens dado para realizar as obras que têm vindo às nossas mãos para realizar e para cumprir
o ministério que Tu tens colocado sobre os nossos ombros. Porque já sabemos, Senhor, o mensageiro já disse que cada um de nós tem um ministério sobre os seus ombros. Ó Senhor, ajuda-nos, dá-nos paciência e perseverança para cumprir esse ministério. Tendo os olhos em Ti, Pai, sabendo que é de Ti que nos vem o socorro nos dias da aflição. Ó Senhor, estenda as Tuas mãos agora. Ó Senhor, a Tua palavra diz que nós somos epístolas vivas, escritas pelo Espírito. Tu és o Espírito de Deus em nós. Escreve agora, Senhor, nos nossos corações, tudo aquilo que ouvimos nesta manhã, e escreve, Senhor, pela Tua bondade e benignidade, e escreve na Tua ordem divina, por revelação, Senhor, para que produza essa paciência, essa persistência e perseverança que os santos precisaram e que nós precisamos para cumprir todas as tarefas que nos estão reservadas. Ó Senhor, compadece-te de nós. Ajuda-nos, Senhor. Ó Senhor, tira toda a iniquidade dos nossos corações. Ó Senhor, se há algo que é contrário, que fala contra nós e está inconfessado na Tua presença, ó Senhor, nós queremos confessar agora. Nós queremos pedir perdão. Em nome de Jesus Cristo, porque Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o nosso sacerdote na casa de Deus agora. Porque Ele proveu para nós, através da Sua carne, através do Seu sangue, Ele proveu para nós um novo e vivo caminho. Por isso nós ouvimos, Senhor, Ele dizer que se não comer dessa carne e beber desse sangue, não temos vida em nós mesmos. Ó Senhor, dá-nos dessa vida que os nossos irmãos em Emaús sentiram quando Tu, ressurreto, Te encontraste com eles e falaste com eles. Ó Senhor, nós queremos que nesta manhã, uma vez mais, esse mesmo Cristo ressurreto está aqui e Ele tem falado connosco acerca de Moisés e dos profetas. Ele tem falado connosco, Senhor. Vivifica essas palavras em nós, Senhor, para que nós possamos resistir nos dias maus e perante o inimigo dizer olhos nos olhos, mas está escrito, eu espero naquilo que está escrito, eu creio naquilo que está escrito, o que se vai realizar na minha vida é aquilo que está escrito. Senhor, cumpra em mim aquilo que está escrito. Senhor, cumpra em nós aquilo que Tu tens, através dos profetas, falado a nosso respeito. Porque, Senhor, os santos que dormem, que descansam lá no passado, nas eras, Senhor, eles esperam por nós para a consumação, para o aperfeiçoamento do corpo. Ó Senhor, esse é o nosso ministério hoje. Ó Senhor, permite-nos alimentá-lo a cada dia, Senhor, desse maná que desceu dos céus e tornou visível aos nossos olhos, e por ele vimos a glória do Pai. Ó Senhor, reveste-nos do poder e virtude do Teu Espírito Santo. Reveste-nos, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Ó Senhor, tudo o que haja em nós, louva-te, Pai. Toda a vida que há em nós, Senhor, louva o Teu nome. Ó Senhor, sopra nas nossas narinas, Pai, coragem, virtude, paciência, temperança, amor fraternal, fé perfeita. Ó Senhor, vivifica-nos agora pelo poder e virtude do Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, a cada um, cada lar, cada família, Senhor. Ó Deus, compadece-te, Senhor. Ó Deus, toma ao Teu cuidado todos os que peregrinam em nosso meio, Senhor. Ó Deus, ajuda-os, Pai. Abençoa, Senhor, a sua peregrinação, os seus lares, as suas famílias, os seus amados. Ó Senhor, dá coragem. Ó Deus Todo-Poderoso, reverte, Senhor, em poder todo o desânimo, todo o desalento, toda a fraqueza, e Senhor, transforma em virtude, transforma em poder, transforma em fé perfeita. Quando sairmos daqui, Senhor, não haja nenhuma fraqueza, não haja nenhum desânimo, não haja nenhuma angústia, não haja nenhum esmorecimento. Ó Senhor, repreenda agora, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, todo o espírito de derrota, Senhor, todo o espírito de miséria. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, esse nome que é sobre todo nome. Ó Senhor, Tu disseste que tudo o que pedíssemos em Teu nome, com fé, receberíamos. Opera agora para a Tua honra e glória.
Ó Senhor, está escrito que em Ti somos mais do que vencedores. Está escrito que podemos todas as coisas em Ti que nos fortaleces. Ó Senhor, coloca em nós esse vigor, coloca em nós essa coragem, coloca em nós essa capacidade de crer que iremos alcançar o objetivo que Tu mostraste aos nossos olhos. Ó Senhor, mas Senhor, que seja o Teu propósito, que seja a Tua revelação. Ajuda a nossa fé, ajuda-nos a crer. Senhor, desvia-nos do mal. Senhor, limpa o nosso caminho. Senhor, livra-nos de todo o embaraço e de todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Mas Senhor, nós olhamos para Ti, esperamos em Ti. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Ó Senhor, ajuda. Ó Senhor, endurece, revigora os nossos alicerces, os alicerces da nossa fé. Ó Senhor, unge-nos com o Teu Espírito. Ó Deus, unge todas as palavras que saírem da nossa boca. Elas falam da nossa fé, que elas sejam de vitória, que elas sejam, Senhor, de alcançar a graça, de permanecer na graça, de esperar em Ti, de ver consumada essa vitória, de alcançar essa vitória, porque é o galardão da nossa fé. Ajuda-nos, Pai, recebe-nos em Tua presença, Senhor, abençoa-nos agora, estenda as Tuas mãos. Ó Senhor, que caia por terra toda a enfermidade, que caia por terra agora toda a fraqueza, toda a debilidade. Ó Deus, que caia por terra todo o mau pensamento, todo o juízo errado, Senhor, todo o pensamento que não vem de Ti, Senhor. Limpa a nossa mente. Ó Senhor, dá-nos a Tua paz. Ajuda-nos, Pai. Abençoa toda a obra das nossas mãos. Porque o nosso prazer é servir. O nosso prazer é louvar. O nosso prazer é viver na Tua palavra, viver na Tua casa. E, Senhor, a Tua casa é onde está a Tua palavra. Foi assim lá no deserto, onde estava o pão da proposição, aí estava a Tua glória, Senhor. Mas, Senhor, isso deixou de nos estar dado, e a Tua palavra agora está perante nós, desvelada. Então a Tua glória, Shekinah, está perante nós, desvelada. Ó Senhor, mas ajuda-nos então agora a comer o livrinho como João comeu, para que ele, Senhor, para que esse pão da proposição, que é espiritual, e que essa glória, Shekinah, viva em nós e nos abençoe e nos livre desse embaraço e desse pecado que perto nos rodeia, e nos faça correr com paciência a carreira que nos está proposta. Nos entregamos em Tuas mãos para Teu louvor, para a Tua glória. Senhor, que tudo o que há em nós Te louve e esteja rendido a Ti, e o Teu nome seja em tudo glorificado. Pois pedimos e agradecemos para a Tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Podem dizer amém.